O Evangelho de hoje nos traz a história de João Batista em relação a Jesus. Nesse trecho do Evangelho de hoje, do capítulo 7 de Lucas, nesse relato João Batista já havia sido preso. Nós sabemos que João Batista batizou Jesus no Jordão, Jesus foi para Galiléia e logo em seguida o rei Herodes mandou prender João Batista e Jesus começou sua vida pública. João Batista começou a desaparecer do cenário e Jesus começou a surgir na história. E é interessante o relato. João Batista na prisão chama 2 dos seus seguidores. Houve um momento que as pessoas pensavam que João Batista é que era o Messias, mas nós sabemos que João Batista disse claramente: eu não sou o Messias, eu sou aquele que prepara o caminho para o Messias. Mas havia uma dúvida a respeito de Jesus. As pessoas não tinham certeza se Jesus, mesmo depois de ser apontado por João, não tinham certeza se Jesus seria o Messias. Muitos motivos para isso. A principal era que Jesus se apresentava como um Messias um pouco diferente da expectativa do povo. Nós sabemos que a expectativa era de um Messias poderoso no sentido humano, e Jesus não assumiu esse perfil. Então as pessoas ficavam em dúvida. Já não acreditavam que João Batista poderia ser o Messias, mas ainda não tinham certeza que Jesus seria o Messias. O próprio João Batista provavelmente ainda tinha essa dúvida. Então ele mesmo na prisão chamou 2 de seus discípulos e os enviou a Jesus com essa pergunta. Pediu para Jesus definir se ele era ou não o Messias. Os discípulos foram até Jesus e transmitiram a Jesus a pergunta de João Batista. E Jesus não responde com palavras, ele responde com atitudes. Ele começa a fazer o bem, começa a curar as pessoas, começa a libertar as pessoas dos espíritos malignos, ele começa a vencer a morte e trazer a vida. Ele começa a tirar as pessoas de uma situação de morte para levá-las para a vida. Ele tira as pessoas da periferia da vida e traz para o centro da vida. E diz para os discípulos de João Batista para ir até João e dizer o que estava acontecendo. Nisso Jesus estava realizando aquilo que o profeta Isaías já havia predito, quando disse, num texto que foi um texto da primeira leitura do domingo passado: o Espírito do Senhor está sobre mim, para evangelizar os pobres, para libertar os cativos e etc. Esse mesmo texto de Isaías, Jesus já o havia lido na sinagoga de Cafarnaum e aplicou a ele mesmo. Inclusive as pessoas que estavam lá, depois que Jesus falou que a profecia de Isaías estava se realizando nele, ou seja, que ele era o Messias, as pessoas começaram a se revoltar contra ele, quiseram até matá-lo, mas Jesus escapou. E os discípulos voltam e dizem para João Batista, e João Batista então tem certeza que Jesus é o Messias, e os seus discípulos também fazem essa transição, percebem que através das ações de Jesus ele mostra quem ele é, as ações de libertação que ele opera. O que significa isso para nós? Muitas coisas. Primeiro, a atitude de João Batista. João Batista nunca pregou a si mesmo, ele sempre pregou Jesus. Por que nós estamos falando isso? Porque às vezes nós temos a tendência de pregar a nós mesmos e não tanto o Evangelho, não tanto Jesus. Então a primeira chamada dessa leitura de hoje do Evangelho, o primeiro alerta, são para nós que estamos ligados à igreja, sobretudo os líderes. Nós não pregamos a nós mesmos, nós pregamos outra pessoa, nós pregamos o Messias, e pregamos com a boca e pregamos com as mãos. Esse é o primeiro alerta.
sobretudo para os líderes religiosos, não pregarem a si mesmos. Isso vale para mim, isso vale para o Padre Antônio, isso vale para o Papa Francisco. Nós sabemos que hoje, se nós formos olhar o panorama religioso, muitos líderes não pregam o Evangelho, pregam a si mesmos. Não conduzem as pessoas para Deus, conduzem para a satisfação de seus próprios interesses. João Batista nunca caiu nessa armadilha. Segundo, a ação de Jesus mostra que ele age no meio do povo e é através da sua ação que ele atrai as pessoas. É fazendo o bem, é libertando, é criando condições de vida para todas as pessoas que ele mostra quem ele é. E cabe a nós, pela sensibilidade da fé, com os olhos da fé, perceber as ações de Jesus no meio do povo, para perceber que ele está presente ali. Mesmo que seja difícil, porque o mal parece que dá muito mais ibope, chama muito mais atenção. Nós somos muito mais capazes de apontar o que está errado e o que é ruim do que descobrir o que é bom, em nós mesmos e nos outros. Se a gente pedir para alguém fazer uma lista das qualidades e defeitos, vai ser muito mais fácil achar defeito do que qualidade. Nós temos uma dificuldade às vezes de enxergar o que é bom, ou seja, a presença de Deus. E nós estamos muito mais sensíveis àquilo que é negativo do que àquilo que é positivo. Isso é muito interessante, porque essa característica humana, ela é utilizada para conduzir as pessoas. Se nós ligarmos a televisão ou formos na internet, o que é que chama mais atenção? Uma notícia de tragédia ou de coisa ruim, ou uma notícia de uma coisa boa? Nós damos muito mais atenção àquilo que não presta do que àquilo que é bom. E nós temos que mudar isso. Nós temos que perceber que no meio daquilo que é mal, Deus vai agindo para nos libertar. E a primeira libertação é essa. Jesus fala aqui de que ele curou muitos cegos. Nós podemos entender cegos em todos os sentidos, tanto cegueira física quanto cegueira em outros sentidos. E uma das nossas cegueiras é essa: a incapacidade de enxergar a presença do bem, de dar mais atenção para o mal. E no final Jesus fala uma frase enigmática. Ele vai dizer: é feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Escandalizar é ficar chocado. Acontece uma coisa na nossa vida que às vezes nos choca, uma coisa que a gente não espera, que não corresponde à nossa expectativa. Então nós ficamos escandalizados, ficamos chocados. E Jesus está dizendo: feliz aquele que não ficar chocado, que não ficar espantado por causa de mim. Por causa de quê? Por causa da ação dele. A ação dele contraria e choca a perspectiva e a expectativa de quem não olha a vida com os olhos da fé. Porque ele veio como um Messias, não como um Messias triunfalista ou poderoso no sentido humano, mas ele veio como o servo de todos. Por isso ele se aproxima das periferias, na linguagem do Papa Francisco, das periferias geográficas e das periferias existenciais da época dele. E isso escandalizou muita gente, porque ele ia ao encontro dos pecadores. Isso escandalizou as pessoas, chocou as pessoas. Ele almoçava e jantava com os cobradores de impostos. Ele se deixava tocar pelos leprosos e tocava os leprosos. Isso escandalizava as pessoas. Ele convivia com mulheres que a sociedade usava e depois acusava de não ter uma vida moral.
E isso escandalizava as pessoas. Mas ele vai dizer: feliz aquele que não se escandaliza porque eu faço isso. Porque é isso que Deus quer. Deus quer que nós resgatemos aqueles que estão à margem do caminho. Ele veio para nos resgatar, nós que estamos fora do caminho, ou que estivemos, ou que estaremos em algum momento da vida fora do caminho. Isso pode escandalizar muita gente. Pode escandalizar talvez a nós que frequentamos a igreja, que vimos a missa todo dia ou todo domingo e que achamos que com isso estamos corretos diante de Deus. E que escandalizamos quando o Papa Francisco, por exemplo, ele faz certas propostas. Mas feliz aquele que não se escandaliza com isso, porque isso é o Evangelho. Nós gostaríamos que todo mundo tivesse muito bem vestido, muito bem arrumado, muito bem cheiroso, mas não é assim que Jesus age. Ele tem essa liberdade na sua ação que vai chocar quem não enxerga com os olhos da fé. Que nós hoje possamos estar atentos a esses dois alertas: ao alerta de não pregar a nós mesmos, mas pregar o Cristo, e o alerta de nós não nos escandalizarmos com a ação do Cristo, que é uma ação que nos surpreende, é uma ação que está muito além dos nossos conceitos, às vezes estreitos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.